O Castelo Animado. Capítulo 2, no qual Sophie é compelida a buscar seu destino. O quê? Sophie fitou a garota no banco diante dela. Parecia Letty. Estava usando o segundo melhor vestido de Letty, um azul maravilhoso que combinava perfeitamente com ela. Tinha o cabelo escuro e os olhos azuis de Letty. Eu sou Marta, disse a irmã. Quem você pegou cortando as calcinhas de seda de Letty? Eu nunca contei isso a ela. Você contou? Não, disse Sophie, perplexa. Agora ela podia ver que era Marta. Era o jeito de Marta, inclinar a cabeça e de segurar os joelhos com as mãos, girando os polegares. Por quê? Eu estava apavorada com a possibilidade de você vir me ver, disse Marta. Porque sabia que teria que lhe contar. Agora que contei, me sinto aliviada. Prometa que não vai dizer a ninguém. Sei que você não dirá se prometer. Você é tão sincera. Eu prometo, concordou Sophie. Mas por quê? Como? Letty e eu planejamos tudo, contou Marta, girando os polegares. Porque ela queria aprender feitiçaria e eu não. Letty tem cérebro e quer um futuro que possa usá-lo. Mas tente dizer isso à mamãe. Ela tem tanto ciúme de Letty que não admite que ela tem cérebro. Sophie não podia acreditar que Fanny fosse daquele jeito, mas não fez nenhum comentário. Mas e você? Como o bolinho, disse Marta. É gostoso. Ah, sim. Eu posso ser esperta também. Só precisei de 2 semanas com a Sra. Fairfax para descobrir o feitiço que estamos usando. Eu me levantava à noite e lia os livros dela em segredo. E foi fácil de verdade. Então perguntei se podia visitar minha família e a Sra. Fairfax concordou. Ela é um amor. Pensou que eu estivesse com saudade de casa. Peguei o feitiço e vim para cá. E Letty voltou para a casa da Sra. Fairfax, fingindo ser eu. O difícil foi a primeira semana, quando eu não sabia todas as coisas que deveria saber. Foi horrível, mas descobri que as pessoas gostam de mim. Elas gostam de você. Sabe, se você gosta delas. E deu tudo certo, e a Sra. Fairfax não expulsou Letty de lá. Portanto, acho que ela também conseguiu se virar. Sophie mastigava o bolo sem sentir o sabor. Mas o que a levou a querer fazer isso? Marta balançou-se no banco, mostrando um largo sorriso no rosto de Letty e girando os polegares num alegre rodopio cor-de-rosa. Quero me casar e ter 10 filhos. Você não tem idade suficiente, disse Sophie. Ainda não, concordou Marta. Mas veja, eu preciso começar cedo para ter tempo de ter 10 filhos. Além disso, dessa forma, tenho tempo para esperar e ver se a pessoa que eu quero gosta de mim como eu mesma. O feitiço vai diminuir gradualmente e eu vou ficar cada vez mais parecida comigo, sabe? Sophie estava tão atônita que terminou o bolinho sem ter percebido de que tipo era. Por que 10 filhos? Porque esse é o número que eu quero, replicou Marta. Eu nunca soube disso. Bem, não seria bom falar sobre isso quando você estava tão ocupada substituindo mamãe, quando o assunto era fazer minha formatura, disse Marta. Você acreditava que a intenção de mamãe era boa. Eu também acreditei. Até que papai morreu e vi que ela só estava tentando se livrar de nós, pondo Letty onde ela encontraria um monte de homens e acabaria se casando, e me mandando para o lugar mais longe possível. Eu estava tão furiosa que pensei, por que não? E falei com Letty, que estava tão furiosa quanto eu, e planejamos tudo. Agora estamos bem, mas nós duas nos sentimos mal por sua causa. Você é inteligente e boa demais para ficar enfiada naquela loja o resto de sua vida. Conversamos sobre isso, mas não conseguimos pensar no que poderíamos fazer. Eu estou bem, protestou Sophie. Só é um pouco chato.
Está bem? Exclamou Marta. É, você provou que está bem, não vindo aqui por meses, e então aparecendo com esse vestido e esse chale cinza horrorosos, parecendo ter medo até de mim. O que mamãe está fazendo com você? Nada, disse Sophie constrangida. Estamos bastante ocupadas. Você não devia falar assim sobre Fanny, desse jeito. Marta, ela é sua mãe. É. Eu sou parecida com ela o bastante para entendê-la, replicou Marta. Foi por isso que ela me mandou para tão longe, ou pelo menos tentou. Mamãe sabe que você não precisa ser dura com uma pessoa para explorá-la. Ela sabe o quanto você é aplicada. Sabe que tem essa coisa de ser uma fracassada por ser a mais velha. Ela manobra você perfeitamente e faz com que trabalhe para ela como uma escrava. Aposto que não paga você. Ainda sou aprendiz, protestou Sophie. Eu também. Mas recebo salário. Os Césares sabem que mereço, disse Marta. Aquela chapelaria está ganhando uma fortuna agora. E tudo por sua causa. Você criou aquele chapéu verde que faz a mulher do prefeito parecer uma colegial estonteante, não foi? Verde lagarta. Eu o enfeitei, disse Sophie. E o gorro de Jane Farrier? Estava usando quando encontrou aquele nobre, prosseguiu Marta. Você é um gênio com chapéus e roupas, e mamãe sabe disso. Você selou a sorte ao fazer aquela roupa para Letty no 1º de maio do ano passado. Agora ganha o dinheiro enquanto ela sai por aí passeando. Ela sai para fazer compras, disse Sophie. Fazer as compras? Gritou Marta. Os polegares giraram. Isso ela faz à metade da manhã. Eu já a vi, Sophie, e ouvi os comentários. Ela sai por aí numa carruagem alugada e de roupa nova à sua custa, visitando todas as mansões pelo vale. Dizem que ela vai comprar aquela propriedade grande no fim do vale e estabelecer-se lá com estilo. E onde você está? Bem, Fanny tem direito a algum prazer, apostou do trabalho que teve para nos criar, disse Sophie. Suponho que eu vai herdar a loja. Que destino! Exclamou Marta. Ouça! Mas naquele momento, 2 estantes vazias de bolo foram puxadas na outra extremidade do cômodo, e um aprendiz meteu a cabeça ali. Pensei ter ouvido sua voz, Letty, disse ele sorrindo de forma amistosa e sedutora. Saiu a nova fornada, avise a eles. A cabeça de cabelos cacheados e com um pouco de farinha tornou a desaparecer. Sophie pensou que ele parecia um bom rapaz. Ansiava por perguntar se era ele um rapaz de quem Marta gostava, mas não teve chance. Marta levantou-se rapidamente, ainda falando. Preciso buscar as garotas para levar todas essas estantes para a confeitaria, disse ela. Me ajude com a extremidade desta. Arrastou a estante mais próxima e Sophie a ajudou a passá-la pela porta, entrando na loja cheia e barulhenta. Você precisa fazer alguma coisa em relação a si mesma, Sophie, ofegou Marta enquanto prosseguiam. Letty vivia dizendo que não sabia o que aconteceria com você quando não estivéssemos por perto para lhe dar alguma autoestima. Ela tinha razão em se preocupar. Na confeitaria, a senhora Césare agarrou a estante delas nos braços volumosos, gritando instruções. E uma fila de pessoas passou por Marta, apressadas, indo buscar mais. Sophie gritou até logo e escapuliu no meio do alvoroço. Não parecia direito tomar mais tempo de Marta. Além disso, queria ficar sozinha para pensar. Correu para casa. Agora, havia fogos de artifício sendo lançados no campo à margem do rio, onde acontecia a feira, competindo com os disparos azuis do castelo de Hall. Mais do que nunca, Sophie sentiu-se como uma inválida. Ela pensou e pensou, durante quase toda a semana que se seguiu. E tudo o que conseguia foi ficar mais confusa e descontente. As coisas simplesmente não pareciam ser do jeito como havia acreditado que eram. Estava pasma com Letty e Marta.
Ela não as compreendera durante anos, mas não podia acreditar que Fanny fosse o tipo de mulher que Marta descrevera. Tinha muito tempo para pensar, pois Bessie se afastara para se casar, e Sophie estava quase o tempo todo sozinha na loja. Fanny parecia mesmo estar muito ausente, passeando ou não, e os negócios ganharam num ritmo mais lento depois do 1º de maio. Passados 3 dias, Sophie criou coragem para perguntar a Fanny: "Eu não devia ganhar um salário?" "É claro, meu amor, com tudo o que você faz," respondeu Fanny afetuosamente, ajeitando o chapéu adornado com rosas diante do espelho da loja. "Vamos ver isso assim que eu tiver acabado a contabilidade esta noite." Então ela saiu e só voltou depois que Sophie já havia fechado a loja e levando os chapéus daquele dia para casa, a fim de finalizá-los. Sophie, a princípio, sentiu-se mesquinha por ter dado ouvido a Marta. Mas, quando Fanny não fez menção ao salário, nem naquela noite, nem em nenhum momento naquela semana, Sophie começou a pensar que Marta tinha razão. "Talvez eu esteja mesmo sendo explorada," disse a um chapéu que estava enfeitando com seda vermelha um cacho de cerejas de cera. "Mas alguém tem de dizer isso. Caso contrário, não haverá nenhum chapéu para vender." Ela terminou aquele e começou outro, preto e branco, muito elegante, e um pensamento novo lhe ocorreu. "O que importa se não tiver chapéu para vender?" Ela olhou para os chapéus reunidos em suportes ou pilha, e à espera de acabamento. "Para que servem todos vocês?" indagou-lhes. "A mim, certamente, não estão fazendo nenhum bem." E viu-se a um triz de sair de casa e ir em busca de seu destino, até que se lembrou de que era a mais velha. Portanto, isso de nada serviria. Ela apanhou o chapéu novamente, suspirando. Ainda estava descontente, sozinha na loja na manhã seguinte, quando uma jovem feiosa entrou intempestivamente, girando um gorro plisado cor de cogumelo pelas fitas. "Olhe para isso!" guinchou ela. "Você me disse que este era o mesmo gorro de Jane Favier estava usando quando encontrou o conde, e você mentiu. Nada aconteceu comigo." "Não é de surpreender," disse Sophie, antes que pudesse se controlar. "Se você é tolo o bastante para usar este gorro com um rosto desses, não teria sabedoria para reconhecer o próprio rei se ele lhe pedisse algo. Isso se ele não tivesse se transformado em pedra primeiro ao olhar para você." A freguesa fuzilou-a com os olhos. Então atirou o gorro em Sophie e saiu pisando duro da loja. Sophie cuidadosamente colocou o gorro no cesto de lixo, ofegante. A regra era: perca a paciência, perca um freguês. Ela acabara de confirmar a regra e perturbava saber o quanto fora divertido fazê-lo. Sophie não teve tempo de recuperar-se. Ouviu-se o ruído de rodas e cascos de cavalo e uma carruagem escurece a vitrine. A campainha da chapelaria soou e a freguesa mais altiva que já vira entrou, e com uma estola de zibelina pendendo dos braços e diamantes piscando por todo o vestido preto. Os olhos de Sophie dirigiram-se primeiro ao amplo chapéu da senhora, plumas verdadeiras de avestruz, tingidas para refletir tons de rosa, verde e azul cintilando nos diamantes, e ainda parecem negras. Esse era um chapéu de mulher rica. O rosto da senhora era esmeradamente bonito. O cabelo castanho lhe dava uma aparência jovem. Os olhos de Sophie alcançaram um jovem que seguia a senhora, o rosto ligeiramente informe, os cabelos castanhos avermelhados, bem vestido, mas pálido, e obviamente preocupado. Ele fitou Sophie com uma espécie de horror suplicante. Era visivelmente mais novo do que a mulher. Sophie estava confusa. "Senhorita Hatter?" perguntou a mulher com voz musical, porém autoritária. "Sim", disse Sophie. O homem parecia mais transtornado do que nunca. Talvez a senhora fosse mãe dele. "Ouvi dizer que você vende os chapéus mais magníficos", disse a mulher. "Quero vê-los."
Sophie não confiava em si mesma e seu atual humor para responder. Foi buscar os chapéus. Nenhum deles condizia com a classe dessa senhora, mas Sophie podia sentir os olhos do homem a seguindo, e isso a deixou constrangida. Quanto mais cedo a mulher descobrisse que os chapéus não lhe serviam, mais cedo o estranho casal iria embora. Ela seguiu o conselho de Fanny e mostrou os mais inadequados primeiro. A mulher começou a rejeitar os chapéus imediatamente. Covinhas? Disse ela em relação ao gorro cor-de-rosa. E juventude? Ao verde lagarta. Para o que tinha brilho e véu, ela disse: fascínio misterioso. Que coisa mais óbvia. O que mais você tem? Sophie apanhou o elegante preto e branco, que era o único chapéu que uma remota chance de interessar aquela senhora. A mulher o olhou com desprezo. Este não faz nada por ninguém. Está desperdiçando o meu tempo, senhorita Hunter. Só porque a senhora entrou e pediu para ver chapéus? Replicou Sophie. Esta é só uma lojinha numa cidade pequena, madame. Por que a senhora... Atrás da mulher, o homem arquejou. Ele parecia tentar lhe dizer algo, sinalizando. Se deu o trabalho de entrar? Finalizou Sophie, perguntando-se o que estava acontecendo. Eu sempre me dou o trabalho quando alguém tenta se levantar contra a bruxa das terras desoladas, respondeu a mulher. Ouvi falar de você, senhorita Hatter, e não dou a mínima para sua competição ou atitude. Vim aqui para detê-la. Pronto. Ela estendeu a mão como se lançasse algo em direção ao rosto de Sophie. A senhora quer dizer que é a bruxa das terras desoladas? A voz de Sophie tremeu, parecendo ter se tornado outra por causa do medo e da perplexidade. Eu mesma, disse a mulher. E que isso a ensine a não se meter com assuntos que me dizem respeito. Não creio que eu tenha feito isso. Deve haver algum engano, grasnou Sophie. O homem agora a olhava, totalmente horrorizado, embora ela não pudesse ver o porquê. Erro nenhum, senhorita Hatter, disse a bruxa. Venha, Gaston. Ela fez meia volta e dirigiu-se para a porta da loja, enquanto o homem humildemente a abria para ela. A mulher voltou-se para Sophie. Por falar nisso, você não vai conseguir dizer a ninguém que está sob o poder de um feitiço, disse ela. A porta da chapelaria soou, como um sino fúnebre quando ela saiu. Sophie levou as mãos ao rosto, perguntando-se o que o homem tinha olhado com tanto horror. Então, sentiu as rugas macias e profundas. Olhou para as mãos. Também estavam enrugadas e esqueléticas. As veias grossas no dorso e nos dedos salientes. Ela levantou a saia cinza e olhou os tornozelos, e os pés magricelas e decrépitos, o que deixava frouxo seu sapato. Aquelas eram as pernas de alguém com uns 90 anos, e pareciam reais. Sophie dirigiu-se ao espelho e percebeu que caminhava com dificuldade. O rosto no espelho refletia calma, pois ali estava o que ela esperava ver. Era o rosto de uma mulher velha e macilenta, murcho e encardido, emoldurado por cabelos brancos ralos. Seus olhos, amarelados e lacrimosos, fitavam-na do espelho, parecendo um tanto trágicos. Não se preocupe, sua velha, disse Sophie para o rosto. Você parece ter bastante saúde. Além disso, essa aparência está bem mais próxima do que você é de verdade. Ela pensou em sua situação com muita tranquilidade. Tudo parecia ter ficado calmo e distante. Não estava nem mesmo zangada com a bruxa das terras desoladas. Bem, é claro que vou cuidar dela quando tiver oportunidade, disse a si mesma. Mas enquanto isso, se Letty e Marta podem suportar ser uma a outra,
Eu posso suportar ser assim, mas não posso ficar aqui. Fanny teria um ataque. Vamos ver. Este vestido cinza é bastante adequado, mas vou precisar de um chale e de um pouco de comida. Ela capengou até a porta da loja e cuidadosamente pendurou a placa de fechado. Suas articulações estalavam à medida que se movimentava. Tinha que andar curvada e devagar, mas sentiu-se aliviada ao descobrir que era uma velha bem saudável. Não se sentia fraca ou doente, apenas rígida. Apanhou o chale e com ele envolveu a cabeça e os ombros, como fazem as mulheres idosas. Então arrastou os pés até a casa, onde pegou sua bolsa com algumas moedas e um pedaço de pão e de queijo. Deixou a casa, escondendo a chave cuidadosamente no lugar de hábito, e começou a descer a rua, surpresa com a tranquilidade que sentia. Ainda se perguntou se devia dizer adeus a Marta, mas não gostava da ideia de a irmã não a reconhecer. Era melhor simplesmente partir. Sophie resolveu que escreveria às duas irmãs quando chegasse a algum lugar, e atravessou mancando a área onde tivera lugar a feira. Cruzou a ponte e seguiu pela estrada, no campo mais além. Era um agradável dia de primavera. Sophie descobriu ser uma velha não a impedia de desfrutar a visão e o aroma das flores nas cercas vivas, embora a visão estivesse um pouco embaçada. Suas costas começaram a doer. Ela caminhava ainda com firmeza, mas precisava de uma bengala. Enquanto prosseguia, examinava as sebes em busca de uma vara solta. Evidentemente, seus olhos não eram tão bons quanto antes. Ela pensou ter visto um galho, uns 2 quilômetros adiante, mas quando o puxou, viu que era a extremidade de um velho espantalho que alguém havia jogado ali. Sophie suspendeu a coisa, que tinha um nabo murcho no rosto. Ela percebeu que sentia certa afinidade com ele. Em vez de desmontá-lo e pegar a vara, ela o prendeu entre os 2 galhos da sebe, de modo que ele se erguia descuidadosamente, com as mangas esfarrapadas nos braços e os gravetos esvoaçando sobre a cerca. Aí está, disse ela. A sua voz, dissonante, a surpreendeu, dando um cacarejo como risada. Nenhum de nós dois está em situação muito boa, não é, meu amigo? Talvez você consiga voltar para o seu campo, se eu o deixar onde pessoas possam vê-lo. Ela voltou a andar pela estrada, mas um pensamento ocorreu-lhe e ela voltou. Se eu não estivesse condenada ao fracasso por minha posição na família, disse ela ao espantalho, você podia ganhar vida e me oferecer ajuda para eu fazer fortuna, mas eu lhe desejo felicidade de qualquer forma. Ela riu novamente, voltando a caminhar. Talvez fosse um pouco louca, mas afinal, as velhas sempre são. Encontrou uma vara cerca de 1 hora depois, quando se sentou numa elevação para descansar e comer seu pão com queijo. Ouviu ruídos nos arbustos atrás dela, pequenos guinchos estrangulados, seguidos por movimentos que arrancavam pétalas de flores da sebe. Sophie rastejou com os joelhos ossudos para espiar o interior da sebe, em meio às folhas, flores e espinhos, e descobriu um cão magro e cinzento ali. Ele estava aprisionado por uma sólida vara que, de alguma forma, se prendera numa corda amarrada no pescoço do animal. A vara havia se enfiado entre os 2 galhos do arbusto, de forma que o cão mal podia se mover. Ele revirou os olhos diante do rosto curioso de Sophie. Jovem, Sophie tinha medo de cães, mas como anciã, sentiu-se alarmadamente com as 2 fileiras de dentes brancos visíveis na boca aberta do animal. No entanto, disse a si mesma, da maneira como eu estou agora, não vale muito a pena me preocupar com isso. E procurou a tesoura no bolso de costura. Com ela, começou a serrar a corda em torno do pescoço do cão.
ele estava muito arisco. Encolheu-se, afastou-se dela e rosnou. Mas Sophie continuou cortando bravamente. Você vai morrer de fome ou sufocar até a morte, meu amigo, disse ela ao cão, em voz desafinada. A menos que me deixe soltá-lo. Na verdade, acho que alguém já tentou estrangular você. Talvez isso explique sua ferocidade. A corda tinha sido amarrada bem apertada no pescoço do animal e a vara fora escorada perversamente nela. Foi preciso serrar bastante antes que a corda se partisse e o cão se pudesse ver livre da vara. Você quer pão com queijo? Perguntou-lhe Sophie então. Mas o cão limitou-se a rosnar para ela, arrastando-se para o outro lado da sebe e escapuliu. É assim que você agradece? Perguntou Sophie, esfregando os braços que formigavam. Pelo menos me deixou um presente. Ela puxou a vara que havia prendido o cachorro e descobriu que era uma bengala bem razoável, bem aparada, arrematada com ferro. Sophie terminou seu pão com queijo e recomeçou a andar. A estrada foi se tornando cada vez mais íngreme e ela viu na bengala um grande auxílio. Também era algo com que falar. Sophie marchou adiante com vontade, tagarelando com sua bengala. Afinal, gente velha com frequência fala sozinha. Já tive 2 encontros, disse ela, e nenhuma migalha de gratidão, da parte de nenhum deles. No entanto, você é uma boa bengala. Não estou me queixando, mas com certeza vou ter um 3º encontro, mágico ou não. Na verdade, faço questão. Imagino como vai ser. O 3º encontro aconteceu mais para o fim da tarde, quando Sophie já estava quase no topo da colina. Um camponês descia a estrada assoviando em sua direção. Um pastor, pensou Sophie, a caminho de sua casa depois de cuidar de suas ovelhas. Era um jovem bem forte, de uns 40 anos. Santo Deus, disse Sophie a si mesma. Esta manhã eu teria visto como um velho. Com o ponto de vista pode mudar. Quando o pastor viu, Sophie murmurando consigo mesma, passou cuidadosamente para o outro lado da estrada e gritou com um grande entusiasmo. Boa noite para a senhora, tia. Para onde está indo? Tia, disse Sophie. Eu não sou sua tia, meu jovem. É um modo de falar, explicou o pastor, avançando junto da sebe oposta. Eu só estava tentando fazer uma pergunta educada. Vendo a senhora andando na direção das colinas no fim do dia, não vai chegar a Upper Folding antes do anoitecer, não é? Sophie não havia pensado nisso. Ela parou ali na estrada e refletiu. Na verdade, isso não tem importância, disse quase para si mesma. Não se pode ser exigente quando se está em busca do próprio destino. Verdade, tia? Perguntou o pastor. Ele agora havia se afastado de Sophie, descendo o morro, e parecia sentir-se melhor com isso. Então, eu lhe desejo boa sorte, tia. Desde que seu destino não tenha nada a ver com enfeitiçar o rebanho das pessoas. E partiu estrada abaixo, com grandes passadas, quase correndo, sem chegar a tanto. Sophie ficou olhando-o indignada. Ele pensou que eu fosse uma bruxa, disse ela à bengala. Ela teve vontade de assustar o pastor, gritando-lhe coisas horríveis, mas isso lhe pareceu um pouco cruel. Então, seguiu o morro acima, resmungando. Pouco depois, as sebes deram lugar às costas nuas e as terras à frente tornaram-se uma região montanhosa, coberta de urces. As encostas, íngremes além dela, cobertas por uma grama amarela e crepitante. Sophie seguiu adiante. A essa altura, seus velhos pés calejados doíam, assim como as costas e os joelhos. Ela ficou cansada demais para resmungar e continuou andando, ofegante, até o sol estar bem baixo, e de repente ficou muito claro para Sophie que não podia mais dar nenhum passo sequer. Ela desabou sobre uma pedra na beira da estrada, perguntando-se o que faria agora. O único destino que me ocorre agora é uma cadeira confortável,
arquejou. A pedra estava numa espécie de promontório, o que dava a Sophie uma visão magnífica do caminho por onde viera. Lá estava quase todo o vale estendendo-se abaixo dela, à luz do sol poente. Todos os campos, muros e sebes, as curvas do rio e as lindas e ricas mansões brilhando, ao lado de arvoredos, até as montanhas azuis à distância. Logo abaixo dela estava Market Shopping. Sophie podia ver as ruas bem conhecidas. Lá estava a praça do mercado, os Césares. Ela poderia ter atirado uma pedra na chaminé da casa ao lado da chapelaria. Estou ainda tão perto, disse Sophie à bengala, desalentada. Toda essa caminhada e cheguei pouco acima do telhado. Foi ficando frio na pedra à medida que o sol se punha. Um vento desagradável soprava em qualquer direção para a qual Sophie se voltasse, a fim de evitá-lo. Agora, já não lhe parecia sem importância que ela estivesse nas colinas durante a noite. Ela se viu pensando cada vez mais numa cadeira confortável e numa lareira, e também na escuridão e em animais selvagens. Mas, se voltasse para Market Shopping, só chegaria no meio da noite. Era melhor ir adiante. Suspirou e se pôs de pé, as articulações estalando. Era horrível. Todo o seu corpo doía. Eu nunca tinha me dado conta de que as pessoas idosas têm que suportar, ofegou, subindo a estrada com dificuldade. Mas não acredito que um lobo vá me comer. Eu devo estar muito seca e dura. Isso já é um conforto. A noite caía agora com rapidez, e as montanhas cobertas de urzes estavam cinza azuladas. O vento se tornava mais cortante. Os arquejos de Sophie e os rangidos de articulações eram tão alto em seus ouvidos que demorou algum tempo para ela perceber que parte do ruído não vinha dela, e levantou os olhos embaçados. O castelo do Mago Hall vinha ribombando aos solavancos em sua direção através do pântano. Uma fumaça negra saía em nuvens de trás de suas ameias pretas. O castelo parecia alto e fino, opressivo e feio, e muito sinistro de fato. Sophie apoiou-se na bengala e ficou observando-o. Não estava particularmente assustada. Perguntava-se como ele se movia, mas o principal pensamento em sua mente era de que toda aquela fumaça devia significar que havia uma grande lareira em algum lugar por trás daqueles muros altos e negros. Ora, por que não? Perguntou a bengala. É pouco provável que o Mago Hall vá querer minha alma para sua coleção. Ele só gosta de moças jovens. Ergueu a bengala e acenou com ela imperiosamente na direção do castelo. Pare! Gritou. O castelo, obediente, parou ruidosamente a cerca de 15 metros acima do ponto onde ela estava. Sophie sentia certa satisfação enquanto claudicava em sua direção.